Oi pessoal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre uma coisa muito comum, que é o vício de expressão. E para poder falar sobre o vício de expressão, o que seria, na verdade? Vamos começar explicando o que é. É nada mais é do que o vício que a gente tem de fazer uma determinada expressão constantemente. Por exemplo, tem pessoas que têm o vício de expressão de ficar fazendo muito assim, ó. Ela nunca relaxa, ela tá sempre assim o tempo todo. Inclusive, essas pessoas geralmente acabam tendo muita dor de cabeça por ficar franzindo muito a testa, fazendo muita força com os músculos dessa região aqui. E, consequentemente, quando você faz isso, olha o que você faz com a sua sobrancelha, ó. Você faz isso. Consequentemente, você puxa a cauda pra cima, ó. A cauda acaba indo pra cima e você fica com cara de bravo. Quando você relaxa a musculatura, solta aqui, ó. E aí você vai poder destacar melhor o arqueado e o final da sua sobrancelha vai destacar mais certinho aqui, ó, junto com o canto dos olhos. Um exemplo pra vocês, eu quero mostrar essa foto aqui, ó, dessa minha cliente. Repara que antes de eu fazer o procedimento de micro, quando ela ainda estava relaxada, o formato da sobrancelha é de um jeito. Quando eu fiz o procedimento, o formato dela já estava assim, ó. Por quê? O procedimento ficou perfeito, mas ela não relaxa. E aí o que acontece? Pelo fato da pessoa nunca relaxar, dá a sensação de que o formato da sobrancelha dela é diferente. Por exemplo, no caso dessa cliente aí, eu fiz todas as medições com o paquímetro e tudo pra fazer com que os dois lados ficassem o mais parecidos possíveis. Embora a nossa face mesmo, ela não é igual aos dois lados. O nosso rosto é assimétrico, assim como todas as partes do nosso corpo. Nossas duas mãos, nossos dois pés, órgãos que nós temos dois, os olhos, a sobrancelha, tudo. Nenhum lado é igual ao outro. E no caso quando a gente faz uma micropigmentação, o nosso trabalho é tentar fazer com que os dois lados fiquem o mais parecidos possíveis. Porém, quando a cliente ela tem um vício de expressão, principalmente se for mais de um lado do que do outro, por mais que a gente faça os dois lados extremamente parecidos e que na medida fique igual, ainda assim pode parecer que tem diferença. E, por exemplo, por mais que eu faça um formato desse jeito aqui, ó, arqueado, assim, essa pessoa tem o costume de fazer isso aqui, ó, o tempo inteiro. Então, consequentemente, ela vai ter uma cara de brava. E se eu for compensar na micropigmentação esse vício de expressão dela, o que eu ia acabar tendo que fazer se eu quisesse deixar o arqueamento? Já que ela tá sempre assim o tempo inteiro, imagine se eu fosse aumentar isso aqui, até chegar aqui, ó, no final do canto do olho dela. Então, acabaria que aqui ficaria exagerado. Ó, imagina o seguinte, ela tá assim, eu vou e aumento essa sobrancelha pra terminar junto com o canto do olho, pra ficar aqui. O que vai acontecer? Se eu aumentei aqui, suponhamos que eu aumentei aqui, ó, tá chegando no canto do olho. Na hora que ela relaxar a expressão, ela vai vir parecendo que o olhar dela tá aqui, ó. Então, por exemplo, a hora que ela tiver com a expressão relaxada, em vez dela ter esse formato arqueado aqui, ó, no ponto alto, vai parecer que ela fez isso aqui, ó. O olhar dela vai fazer isso aqui, ó, vai cair. Vai ficar um olhar triste. Olha a diferença de um lado pro outro. Por quê? Imagina que ela tem um monte de cauda aqui, ó. Olha isso. Um dos lados vai parecer que o olhar dela caiu. Aqui, ó. Ó. Principalmente se ela tiver vício mais de um lado do que do outro, como o nosso rosto acaba ficando com esse formato em si, suponhamos que ela franze mais de um lado, faz de conta que foi desse. Quando ela relaxar, um lado vai ter já pegado aquele formato, né, daquele vício, vai acabar ficando caído, porque eu compensei, estiquei os dois lados, e o outro, às vezes, pode até ser que acabe ficando um pouco mais assim, ó. Então, eu sempre fico pedindo pra cliente relaxar o máximo possível, e eu fico medindo e fazendo. Só que se a cliente manter ali o vício da expressão assim, ó, olha essa aqui mais baixa que a outra. Às vezes, a própria cliente, ela fica fazendo o formato ficar diferente. E o nosso trabalho é fazer que fiquem iguais, e não vou compensar a medida da micropigmentação aumentando para poder fazer com que a expressão dela, mesmo quando ela fizer isso aqui, a sobrancelha dela pareça estar certinha, não suba aqui, ó, não fique com essa ponta alta e esse desenho assim. Então, só para vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando. Aqui, eu vou colocar a foto dela quando ela está com a sobrancelha relaxada. Aqui é a foto dela com a sobrancelha, quando ela já abre o olho, o formato estava perfeito, pode ver nessa primeira foto aqui. Nessa segunda foto aqui, o que acontece? Ela não está conseguindo relaxar, por mais que eu pedisse que ela relaxasse, é automático dela já, ela tem o costume de ficar assim, e é inconsciente, a pessoa que tem vício de expressão, é inconsciente ela fazer essas expressões, ela nem percebe. Então aqui, nessa outra, ela tá com a sobrancelha fazendo assim, mesmo com os olhos abertos e pedindo pra relaxar, ela não percebe que ela não consegue relaxar. Só que o resultado final, ó, a sobrancelha dela aqui, eu já tirei a foto de uma sobrancelha só, quando ela tava relaxada, que aí vocês conseguem ver que não tá fazendo esse formato aqui, ó. Porque o fato dela ficar franzindo, além de tudo, faz isso aqui, ó, com a sobrancelha dela. Sendo que não tá assim, sendo que o formato foi um formato assim, ó. Então, tá vendo? Olha a diferença do vício de expressão, o que pode acabar fazendo no seu rosto. Além de deixar a sua micro, tirar um pouco da beleza da micro, você vai ficando com marcas de expressões. Então, a gente sempre tem que tentar evitar vícios de expressão. Por quê? Isso faz com que a nossa sobrancelha, ela acabe parecendo desalinhada. Por exemplo, eu tenho clientes que têm o costume de ficar o tempo todo erguendo uma sobrancelha. Então, eu faço aquele design perfeito. Quando ela tá ali de olho fechado, ela tá relaxada. O design fica perfeito. Quando ela abre o olho, ela já começa a conversar, ela ergue mais uma sobrancelha. Eu não consigo erguer muito bem uma só, mas vou tentar, só pra vocês terem uma ideia. Tô tentando erguer essa aqui, ó. Tem gente que consegue erguer bastante. Então, acaba que fica parecendo que ela tem uma sobrancelha completamente desalinhada, enquanto na verdade não é desalinhada. E além de dar a marca de expressão, por quê? Tudo aquilo aquela expressão que você tem constância de ficar fazendo no seu rosto, o seu rosto passa a ficar marcado, porque a gente vai envelhecendo, vai diminuindo o colágeno, então a pele não recupera mais aquela parte que você ficou fazendo aquela marcação, por exemplo, dormir, fazendo isso aqui, ó, você vai ficar com o bigode chinês aqui mais marcado, mais rápido. O meu vício, por exemplo, principal de expressão é fazer isso, ó. Tanto é que eu tenho, mesmo com filtro dá pra ver, ó, 2 marcas de expressões aqui e sorri muito assim, ó. Olha lá, ó. Olha como eu tô ficando cheia de marca, ó. Mesmo quando eu relaxo, mesmo com filtro, dá pra ver. Então, a gente tem que evitar ao máximo linhas de expressões
tanto pra manter a nossa sobrancelha bonita, principalmente depois que faz um design, quanto pra evitar a gente ter ruguinhas aí e aumentar os pés de galinha. Então fica essa dica bem bacana aí pra vocês. É óbvio que a gente não vai deixar de fazer expressões faciais, por exemplo, sorrir e tudo mais, mas tentar ao máximo, no dia a dia, assim, evitar as marcas de expressões. Ó, enquanto eu falo, tô erguendo, ó, pra vocês terem ideia, o meu rosto aqui já tá ficando vermelho, porque eu tenho um pouco de costume de fazer isso. E as linhas aqui, porque eu ergo muito a sobrancelha. Então eu preciso me policiar muito nisso. Porque senão não adianta nada eu ficar aqui cuidando. Usar às vezes um botox. Oh, meu Deus, que eu tô com saudade de colocar um botox. Usar botox, usar um creme, fazer uma massagem pra eliminar as rugas, pra diminuir, né? E retardar o processo dessas ruguinhas. Se eu tenho o costume de ficar fazendo muita expressão facial. Ó, ergui de novo, tá vendo? Então vamos tentar relaxar mais as sobrancelhas. Pelo menos na hora que a gente não estiver conversando, relaxa. Sempre que você perceber que você tá fazendo isso aqui, ó, tenta soltar, tenta relaxar. Porque além de tudo, isso aqui vai fazer você ficar andando com a sobrancelha torta, uma mais alta que a outra, enfim, não fica muito bacana, tá bom?